você breve, algumas dicas breves que eu darei para vocês de forma a enfrentar esses transtornos que fazem parte dessa pós-modernidade. Então, assim, são as questões de ansiedade, depressão e angústia de uma maneira geral. Então, eu daria algumas dicas breves que têm um cunho terapêutico, né? Vocês exercitando vão perceber que alguma contribuição eu estou dando para um enfrentamento dessas situações. Antes de falar especificamente do assunto, é importante que eu diga para vocês que essas dicas estão no viés da abordagem cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem. Eu sou Rubem Vilas Boas, psicólogo clínico. No final do vídeo você vai ter aí algumas informações de contatos meus, telefone, e-mail e o Skype. Agora eu estou atendendo pelo Skype, o Conselho Regional de Psicologia permite isso, e eu já tenho alguns pacientes, inclusive fora do país, né? Eu tenho uma na Alemanha e tenho outro nos Estados Unidos, né? Então, assim, fiquem à vontade, se vocês precisarem qualquer auxílio da minha parte, dentro do meu conhecimento, eu estarei à disposição. Bem, então vamos aos assuntos. Bem, quando a gente está angustiado, está triste, está mal por alguma situação, a gente tem uma tendência a fugir dessa situação, né? Se abstraindo de alguma forma, acreditando que fugindo você vai se isentar desse sofrimento. Muito pelo contrário, a gente tem que enfrentar, a gente tem que permitir, né, esses pensamentos aflorarem, virem até você, e mais adiante vou dizer por quê. Então, assim, não é fugir, é enfrentar. No momento que você enfrenta, no momento que você permite pensar, respirar essa angústia, ver onde é que ela está refletindo no seu corpo, né? Introjetar mesmo toda essa emoção negativa, esse estado vai lhe dar pista. Primeiro, pista que você vai ter disso é de que você não está bem, né? Alguma coisa precisa ser feita, né? E a segunda dica é você pontuar exatamente o que é que está levando a esses pensamentos. A gente fala, e eu sempre estou confirmando que a gente sente por conta da percepção do nosso entorno, do que a gente está percebendo em torno da nossa existência a nível de conflito, é que faz com que a gente tenha pensamentos, e por tabela esses pensamentos geram um mal-estar, e o mal-estar vai para o comportamento. Então, assim, é importante, assim, primeira dica, durante o dia, quando esses pensamentos vierem, procure anotar esses pensamentos. O que é que você está sentindo? A princípio, anote os pensamentos, que é o que a gente chama de pensamentos automáticos. Eles deflagram sensações, né? Eles deflagram pensamentos disfuncionais, né? Esses pensamentos automáticos, eles deflagram esses pensamentos, né? Que são, em via de regra, esses pensamentos são aversivos. Nesse momento, eles só são interessantes porque eles vão pontuar para você o que é que está acontecendo com você. Eles são as pistas para mais adiante você trabalhar as questões que eles vão trazer à tona, né? Que mais adiante eu vou explicar o que são esses pensamentos automáticos. Então, assim, você faz um relatório, uma breve anotação, anota, e aí você vai para a teoria da abordagem comportamental, que é essa dica que eu vou lhe dar agora. A gente vive desde pequeno submetido a regras, né? Regras da família, regra da sociedade, regras de uma maneira geral, que dizem que você está politicamente correto agindo daquela forma. Então, o que é que acontece? Muitas dessas regras
são, além de serem arbitrárias, elas necessariamente não são fidedignas ao seu estado, ao seu modo de vida. Isso tem que ser respeitado, desde quando você não seja ameaça para a sociedade ou para o outro, né? Então, assim, a gente vive muito em cima dessas regras que geram para nós, e às vezes até para uma sociedade, para uma cultura, uma crença irreal, né? A gente vive, né, tenta viver regido por essas crenças que eu chamo crenças disfuncionais ou irreais. Então a gente vive por conta disso e sofre muito. Então vamos pensar numa situação de conflito. Você está num relacionamento e aí você percebe que a coisa está degringolando. E aí você começa a sofrer, etc e tal. Por quê? Porque nessa relação com o outro, algumas crenças que permeiam esta relação estão vindo à tona e leva você a um sofrimento, né? Então, para você mapear esses pensamentos automáticos, que eu ainda falei há pouco, você pode dividir por áreas. Por exemplo, relacionamento. Vamos pensar que o que é um relacionamento para você? Você especificamente tem que pensar o que é uma relação, o que é que você pretende ao se relacionar com o outro. O que é o homem? O que é a mulher? Como é que ele se comporta? Como ela se comporta? Como é que a relação está sendo estruturada? Existe o respeito? Como é que... O que é um relacionamento para você? O que é um casamento? O que é partilhar um espaço? O que é partilhar experiências dentro de uma relação? O que é rotina dentro dessa relação? Né? Então, todos essas indicações estão dentro dessa área especificamente do relacionamento. Então, você primeiro conceitue para você o que é essas coisas. O que é o relacionamento, o que é um casamento, o que é o homem, como é que ele se comporta dentro, o que é a mulher, como é que ela se comporta dentro de uma relação, o que é que se espera dessa relação. E a partir daí você vai perceber que existem muitas crenças por conta desse conceito que você criou, que está trazendo um ruído dentro dessa relação que você está convivendo. Um ruído porque existe um ser que foi criado e condicionado a pensar dessa forma. E a partir daí você de repente percebe que alguma coisa está indo de encontro ao que você deseja como para a sua felicidade, para algo harmonioso dentro de uma relação. Então, assim, e aí o que é que se faz? Reconfigurar, ou seja, reestruturar essa cognição, reestruturar esses pensamentos, né? Aí você vai perceber que muitas das coisas que você está vivendo é porque você tinha uma ideia diferente do que é o ideal para você, né? E a gente, sem desrespeitar o outro, mas a gente percebe que a sociedade ela impõe algumas condições para a gente. E isso é que é importante ser observado para você se melhorar e amenizar esse mal-estar. Essa é a primeira dica. Assim. Então, concluindo, o que eu quero deixar claro é que é importante você se aperceber, confrontando o seu juízo, os seus conceitos, o que você acha sobre tudo isso que eu te falei, suas capacidades, né, do que você é capaz, né, do que você acredita que você tem e que você é e que é bom para você e também para o outro, e modificar, reconfigurar esses pensamentos. Isso vale para conflitos, depressão, de uma maneira geral, que leva a um estado de depressão. Esses conflitos levam, né, a você ficar mal, e se esse mal-estar se estender, é característica de uma depressão. Não
depressão, de uma tristeza, e a ansiedade de uma maneira geral, que é o maior transtorno que atinge a população. Então, você acreditando de que você é capaz, das suas capacidades, das suas qualidades, você vai enfrentar melhor essas situações de mal-estar e de conflito. É importante que a ansiedade ela esteja num nível aceitável. A ansiedade é bom, ela produz, ela é produtiva, ela faz você, né, correr atrás, mas dentro de um nível equacional equilibrado, né? Não que leve ao seu mal-estar e desencadeia outros transtornos, como depressão, síndrome do pânico, fobias de uma maneira geral, tá bom? Então assim, se você vai para uma reunião, nada de ficar pensando que sua posição diante dos outros vai ser ofensiva e vai trazer desconforto. Não interessa. O importante é você ter consciência do que você está dizendo, respeitando evidentemente o outro, né? O limite seu diante do direito do outro, e vamos à frente, se posicione. Não perceba que você não é capaz. Não perceba que você vai ter dificuldade de se expor, de se colocar e de se posicionar em relação ao assunto que está sendo discutido. Ok? Então até breve, até um outro momento, e fica aí a dica. Se precisar de mim, vai lá no finalzinho do vídeo, faz contato e eu estou aqui à disposição e muito feliz, contente em poder contribuir de alguma forma para amenizar essas questões que trazem um desconforto para você, tá bom? Até a próxima, tchau.